Esta pílula filosófica é fruto da parceria entre a Academia Atlântico e o site Camponês na série a respeito da beleza. E o tema de hoje é o que caracteriza uma obra, né, como algo de uma bela arte, né, como algo que hoje, a nossa linguagem atual, né, nós chamamos como algo artístico. Então, uma primeira ideia, os antigos, quando eles tratavam a respeito da arte, eles usavam uma palavra grega que foi traduzida como arte, né, em português, como ars, artes em latim, era a palavra techne, técnica. Né? Então, a ideia de arte, de técnica, era simplesmente a reta razão, quer dizer, o conhecimento bom, né, um conhecimento reto, correto, né, para fazer coisas. Então essa palavra, e a gente ainda tem um certo reflexo desse modo de nos exprimirmos, né? Ela seria uma arte, uma técnica, qualquer coisa que nos levasse a fazer bem alguma coisa. Então a mercenaria é uma arte, a equitação é outra arte, cortar o cabelo é uma arte e assim por diante. Todas essas atividades relacionadas a um fazer e que esse fazer ele, vamos dizer assim, pode ser bem feito através de um hábito que a pessoa adquire, ela aprende a fazer aquilo, então nós estaremos diante de uma técnica. Então, esse é um sentido que continua, de certo modo, ainda que, vamos dizer assim, não saberia precisar quando, mas nos últimos tempos, quando a gente fala de arte, o primeiro sentido que nos vem à cabeça, né, nos dias de hoje, principalmente são as belas artes. Esse é o sentido inicial, me parece, né, sem que tenha se perdido o anterior, mas esse é o primeiro sentido. Né? Então, o que a gente poderia, vamos dizer assim, ter como critério para diferenciar entre, né, um objeto que seria primordialmente técnico daquilo que seria um objeto artístico, no sentido de uma obra que trouxesse beleza, trouxesse espanto, né? Uma obra de fato artística. Essa diferenciação muitas vezes é fácil de fazer quando a gente pensa, né? Porque certas categorias, né, elas em si seriam primordialmente técnicas, né, e às vezes algum aspecto delas teria uma arte. Então, assim, né, quer dizer, um ferreiro, né, ele trabalharia com ferro, né, faria portões e tudo mais. Ele visa, mais do que a beleza, algo útil, fazer algo que sirva para os propósitos, né, que ele tem em vista quando ele trabalha. Agora, não é principalmente produzir beleza, algo que se justifique por si mesmo. Não, é algo que se justifica em função de uma utilidade que vai trazer. Então, as técnicas que estão, de certo modo, subordinadas à utilidade, vamos dizer assim, elas podem, sim, muitas vezes, produzirem objetos que são agradáveis à vista, que são espantosos, que são belos. Né? Vamos pensar numa porta, por exemplo, que você faz uma série de rendilhados, né? Pode colocar inclusive imagens, então aí é uma mistura, né, do esculpir junto, né, com o próprio fazer a porta. Né? Então, isso sim é possível, acontece, mas a gente pode dizer que principalmente, né, a meta principal daquela categoria artística ou técnica é a utilidade, não tanto a beleza. Agora, outras artes já seriam, principalmente visariam a própria beleza, né? O causar a pessoa que vai ouvir ou ver aquela obra uma sensação de espanto, de aprender, de simplesmente desfrutar de algo, né, que é belo, né, que é sublime. Então, essas artes, essas belas artes, né, muitas vezes, assim, é fácil a gente perceber que elas teriam principalmente um aspecto de beleza e por isso seriam, como a gente chama hoje, mais propriamente, como artes no sentido mais estrito. Né? Então a finalidade delas não é a utilidade, mas sim a beleza. Agora, vejam que não é tão fácil fazer essa diferenciação no meio daqueles objetos que em princípio são produzidos vamos dizer assim, por artistas, por gente que está dedicado ao belo,
mas às vezes a intenção primordial, né, daquele artista não é produzir a beleza, mas é causar certas sensações que levem inclusive a que aquele objeto, aquela obra possa ser vendida, pode ser comercializada, ou simplesmente é uma obra que vai causar sentimentos, mas sem reflexão, com uma beleza muito óbvia, nesse sentido uma beleza fraca, mas talvez com impacto. Então pense um pouco, né, nesses, por exemplo, a gente pode pensar nos best-sellers, né, em termos de literatura. Né, um best-seller é aquela obra que o autor faz para vender primordialmente, né, mas ele não está preocupado de fato se aquilo é uma obra relevante, se aquilo, vamos dizer assim, revela aspectos do ser humano mais profundos, não. Né? Então a gente vê que muitas vezes nos best-sellers há um ritmo trepidante, né, cenas de ação muito frequentes, se coloca violência, se coloca sexo, porque tudo isso, vamos dizer assim, chama a nossa atenção. Então, claro, né, quer dizer, a pessoa quer consumir, mas uma vez que ela leu, nem passa pela cabeça reler. O mesmo vale para a música, o mesmo vale para o cinema. Então, tem filmes, tem álbuns de música que a gente escuta poucas vezes, né, ou por uma temporada, um filme que a gente vê uma vez, mas depois já não tem sentido ver mais. Aquilo não desafia, não causa, vamos dizer assim, um espanto. Outros, ao contrário, sim, a gente nota que talvez até no primeiro momento a gente não perceba por que aquilo é bom, mas depois, à medida do tempo, aquilo se desvela para nós e a gente nota uma riqueza que não tem nessas outras obras. Então vejam que mesmo nas obras de arte a gente tem graus, né? Graus daquelas que nos elevam e graus daquelas que simplesmente nos alimentam, vamos dizer assim, nos nossos sentimentos, na nossa sensibilidade mais imediata, que num primeiro momento nós aproveitamos, nós gostamos, mas depois fica por isso mesmo. A arte verdadeira me parece que estaria na última categoria, que são essas em que, vamos dizer assim, não é só a nossa sensibilidade, mas de algum modo elas tocam a nossa inteligência e fazem que talvez num primeiro momento a gente não perceba, mas quando a gente consegue chegar ao nível daquela obra de arte, ela abre para nós um horizonte novo.